Olá pessoal, a paz do Senhor, eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula do Jardim de Infância. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, não deixa para depois, se inscreve agora, deixa também o seu like porque você vai gostar desse conteúdo e compartilha com quem ainda não conhece o nosso canal para que possamos crescer cada dia mais. E se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, vou deixar aqui no primeiro comentário o link que te direciona até a nossa página. Lá todo esse material que eu preparo aqui para vocês eu deixo lá. E também lá tem outras sugestões das professoras que também contribuem com chamadinhas, com ideias de atividades, com visuais. É uma bênção, não fique de fora. E vamos juntas então para a nossa lição número 3, que traz por título Josafá escolheu ser fiel. A sugestão que eu trago para vocês de hinos são essas aqui, ó. De crianças diante do trono, soldado do rei, a força de Deus e em todo o tempo louvarei ao Senhor. São os hinos que falam um pouquinho sobre soldados, né? E a gente vai mostrando ali para eles o que é ser um soldado de Deus. Amém? E como a nossa lição traz o textuário seguinte: eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às suas ordens. Salmo 119, 30. Então, coloquei essa imagem para vocês pensarem como que vocês podem trabalhar isso com as criancinhas de vocês. Ou, claro, da forma mais fácil que a gente tem, é o falando mesmo e eles memorizando. Mas se você conseguir fazer um cartaz, você conseguir fazer alguma, ou imprimir essa imagem, quando eles forem falando, eles colocam o dedinho no qual eles escolheram, qual caminho eles escolheram, ou podem ir falando e colocando, coloca tinta no dedinho deles, e eles vão fazendo esse caminho. Eu escolhi o caminho da fidelidade, tenho dado atenção às suas ordens. E aí vai o próximo, ele vai recitar o textuário e vai passando com a tinta, né, com o dedinho ou com o cotonete, como se ele estivesse caminhando esse caminho da fidelidade. Amém? E assim eles vão repetindo e vão memorizando. Continuando lá, os recursos para a história eu trago para vocês, lembram dos nossos conezinhos são abençoados. Olha só que bonitinho, a gente vê, trouxe o link da tia Lu, que ela fala sobre, conta essa história de Josafá. Vejam como é bonitinha a forma com que ela conta. Se você está começando agora, pegue essas sugestões e leve para a sua sala de aula também. E agora, o que ressaltar na nossa história? Essa história de Josafá, ela é linda, irmãos. Nos ensina muitas coisas e a gente aprende o que é descansar no Senhor, confiar no Senhor. Então a gente vai começar ressaltando que a primeira coisa que nós lemos na história é que quando Josafá soube desses exércitos que estavam vindo sobre ele, ele teve medo. Medo é uma coisa que nós precisamos trabalhar, principalmente nessa idade. Nossas crianças têm medo de muitas coisas. E aí, se a gente fala para eles, você não tem que ter medo de nada. Faz a paz do céu que o medo passa. Você não valoriza esse medo, aquilo vai crescendo e esse medo, ele, se não for dado atenção para ele vira algo que a criança não consegue mais controlar. E aí vira aquelas fobias que a gente vê hoje em dia, quantas pessoas sendo síndrome do pânico. Por quê? Porque foi algo que não foi visto na época certa. Então, esse momento, as crianças realmente têm medo. Então, quando a criança chega, você vai perguntar para eles, o que vocês têm medo? Eu tenho medo de escuro, o que é muito normal. Eu tenho medo de monstro, se é para aquela criança que já fica vendo filmes, animes e alguns desenhos, né? A criança já tem medo de monstro. Eu tenho medo de ficar sem a minha mãe. Enfim, cada um deles vai trazendo qual é o medo que eles têm. E você, professora, pedindo a sabedoria de Deus, você vai falando sobre cada um deles. Olha, você sabia que Jesus é a luz do mundo? Olha o que a Bíblia diz aqui, leia, Katia. Jesus é a luz do mundo. E a luz de Jesus, ela brilha na escuridão. Então, quando você estiver com esse medo, porque ele ainda vai ter, na forma com que ele vai trabalhando esse medo, que esse medo vai desaparecer. Então, quando você tiver esse medo, sabe o que você vai fazer? Você vai recitar esse versículo que fala: Jesus é a luz do mundo, ele é a minha luz, e nele não há trevas. E você vai ensinando o seu aluno dessa, e assim com todos os outros medos que for apresentando, certo? Para quê? Para que a criança, quando ela saiba o que fazer
quando tiver medo. Assim como Josafá fez. Josafá sentiu medo, mas ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Ele foi orar ao Senhor. E aí, quando ele orou, ele não só orou, mas como ele também fez um jejum. E não foi só ele colocou todo o povo para jejuar, dos maiores até as crianças. Isso nos mostra que as nossas crianças também podem jejuar. Ah, mas como que a criança jejua? Vamos ensinar. Aqui na minha igreja teve um jejum que minha filha gostou muito, que era o jejum do doce. Um dia inteiro sem comer doce. Olha que coisa linda! Eles pediram apoio dos pais ali para fazerem esse momento. Então, assim começaram. Então, vamos jejuar então? A gente vê que o jejum mesmo é a abstinência de alimento. Certo? Nós tiramos, os adultos, por exemplo, eles tiram, alguns tiram café da manhã, tiram o almoço, outros ainda, né, já passam o dia inteiro, 3 dias, uma semana, a gente vê pessoas de 40 dias ali só na água, né? Então, e Deus, nossa, Deus, ele abre de formas abundantes a nossa vida espiritual quando fazemos esse tipo de jejum. Só que é claro que para as nossas crianças a gente não vai propor isso, porque eles estão em fase de crescimento e tudo mais. O que a gente vai propor para eles? Esses jejuns. Vamos tirar então o doce. Começa por aí. De repente você pode fazer uma abstinência, que é quando ele pode, olha, vamos passar hoje o dia inteiro sem assistir televisão, sem brincar com o celular, sem, entende? Vai propondo essas abstinências, esses desafios em forma de jejum, para que eles possam ser inseridos nessa vida espiritual e não achar que a prática de jejum é coisa só de gente grande, não achar que, é difícil, porque olha, quando é criança não dá para fazer, porque, é criança. Quando é mais velho, já não dá para fazer porque toma os remédios, aí não dá. E quando a gente vê, a gente passou a vida sem fazer jejum. Os jovens não vão fazer porque não tiveram aquela prática desde cedo. Então, nós precisamos ensinar que nós precisamos, os discípulos jejuavam, Jesus jejuou, então nós também precisamos jejuar para o crescimento da nossa vida espiritual. Quando nós comemos, nós alimentamos a nossa carne, e nós temos que lembrar que nós temos uma luta entre a carne e o espírito. E quando nós tiramos este alimento físico, e nos alimentamos de algo espiritual, porque você não é só ficar sem comer. Aí você, nesse momento que você está sem comer, você vai ler um versículo, a professora manda lá uma leitura diária com eles, manda um louvor para eles escutarem, a professora tem que incentivar ali no grupo também. Para quê? Para que eles possam entender a importância de você vai tirar um alimento físico que alimenta a tua carne e vai introduzir um alimento espiritual. Ver um desenho cristão, olha quanta coisa a gente pode nesse universo infantil ali trabalhar com as nossas crianças, amém? Manda um livrinho, aqueles tem esses livrinhos cristãos de história de Jesus, é R$1, às vezes aqui onde eu moro, R$1, R$2, você compra e leva para tua sala, para tua classe. Pede uma oferta, né? Levanta ali uma oferta e compra, olha, pedindo para o Espírito Santo direcionar você como introduzir essa prática do jejum na vida dos teus alunos. E professora, você precisa também, professor, inserir essa prática na sua vida. E ele, além disso, então ele orou quando ele sentiu medo, ele jejuou quando ele estava ali, né, sofrendo essa aflição, porque ele queria ouvir a voz do Senhor, e ele começou a orar a palavra de Deus. Se vocês lerem, professoras, esse versículo mostra que ele conhecia a Bíblia, ou melhor, que ele conhecia as Escrituras, porque ainda não tinha Bíblia como nós temos hoje, eram rolos que eram contadas histórias ali deles, e ali principalmente o Pentateuco, né, que eles tinham, que foi o que Moisés escreveu. Então, ele conhecia, ele sabia de tudo aquilo, então era uma pessoa que lia a Escritura, lia a palavra de Deus. Então, quando ele começa a orar, ele começa a buscar a Deus nesse sentido. Essa terra era herança, foi o Senhor que deu, e assim o Senhor vai movendo o coração. Então não foi aquela oração de chorar e tenha misericórdia, Pai, eu sou tão pequenininha, não. Pai, a tua palavra, o Senhor é esse Deus que faz, que abriu o mar, que fez isso, que fez aquilo, e ele foi orando a palavra de Deus, e foi isso que moveu o coração de Deus. E aí o Senhor falou, pode deixar,
a guerra já está ganha. Vai ser comigo. Quando o Senhor respondeu a oração deles, eles começaram a louvar a Deus, eles oraram até Deus responder a oração deles. E é isso que nós temos que fazer, ser perseverantes na oração até Deus nos responder. E aí, quando Deus responde, eles vão para a guerra, mas eles não vão para guerrear, eles vão para louvar pela vitória que eles já tinham conquistado. E realmente eles chegam lá e um exército matou o outro, e aí estavam lá todos aquele exército caído, só um monte de corpos. E olha que coisa mais maravilhosa, o Senhor não deu só vitória para eles, Deus deu muitas bênçãos, porque todos os despojos de guerra, eles levaram 3 dias para puxar tudo aquilo. Olha quanta riqueza ainda o Senhor deu, como o Senhor prosperou na vida de Josafá, porque ele era um rei que sabia o que fazer quando sentia medo. Ele ia e orava, e não só orava, como ele conhecia a palavra do Senhor. Então ele lia a Bíblia, ele orava e ele jejuava até o Senhor responder as orações dele. Que possamos ter Josafá como nosso exemplo e ensinar as nossas crianças a seguir o exemplo de Josafá também. Mediante uma grande batalha, nós nos colocarmos na presença do Senhor. Amém? E para finalizar, a nossa sugestão de brincadeira, aqui, lógico, só aparece o slide, mas lá no grupo do Telegram eu vou mandar, e quando você clicar ali, vai ter uma série de louvores ali, que é para a criança adivinhar a música. E aí eles vão descobrir qual é o louvor que está tocando pelo toque da música, e em seguida tem a música certinho para vocês louvarem com eles. Parte da música, se você quiser a música inteira, aí vai ficar meio comprido demais a sua aula, então a gente canta só alguns pedacinhos da música. Amém? São essas as sugestões que eu tenho para a aula de hoje. Se você gostou, já coloca ali o seu like e compartilha também. Um abraço para todos vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau!